de vocês, e numa tela cheia eu tampouco consigo ter a ideia de retorno de vocês, né? Eu bolei esse sistema de participação. Então, eu quero, e aí eu vou fazer minha meia-culpa aqui, porque eu não consegui um aplicativo que desse respostas ao vivo para mim, para mais de 40 pessoas e que tivesse um preço justo, tá? Então, eu vou insistir nesse Pool Everywhere, mesmo sabendo que só as 40 primeiras pessoas vão conseguir votar, né, nas respostas das perguntas que eu for fazer. Mas, de qualquer forma, eu acho válido e eu acho que seria interessante, então, vocês, por favor, fazerem o seguinte: entra aí, pode ser no celular, ou pode ser, inclusive, pelo computador, entra, põe ali, ó, Poll Ev, aqui, ó. E aí, quando você colocar no Join, você vai colocar Fabiola Paz L 284, ok? É exatamente isso daqui, ó. Fabiola Paz L 284. E aí você vai pedir para participar, ok? Se porventura no seu dispositivo perguntar para você se você é o apresentador ou se você é participante, você coloca Professora se você Fabiola, você está compartilhando a tela já? Já, tem muito tempo. Não está aparecendo aí. Ó, não foi nenhuma? Ainda não. Ah, então vou ter que mostrar a foto de vocês de novo. E agora? Agora está indo. Ok. Então, só para mostrar Obrigada, aqui, né, minha equipe. A equipe completa. Se tiver faltando alguém, abana o rabo aí, tá? E o link para a gente poder fazer a atividade interativa, ok? Então, aqui está o site, ou pode ser no celular. Eu até prefiro que... Professora, seu microfone está desligado. E agora? Agora deu. O que vocês ouviram? Parou lá no Paul Everyone. Você estava passando como faço. Tá. Então, só porque eu gosto muito dessas fotos, vou passar de novo, tá? Bom, então aqui, ó, vocês tanto podem acessar por esse site no computador ou no próprio celular, e aí vai aparecer assim para vocês, Join, tá? E aí vocês vão digitar no Fabiola Paz L 284, ok? Preciso esperar um pouquinho. Nem todo mundo vai conseguir votar, mas quem chegar primeiro vota, tá? E aí vai ser interessante porque as discussões vão ser geradas a partir das respostas de vocês, ok? Então, acho bem bacana a gente tentar fazer isso funcionar, tá? A nossa proposta é que a gente fale um pouquinho a respeito dessa interpretação de lâminas, especialmente microscópicas, né? E aí eu queria dar uma abordagem inicial a respeito de alguns critérios que norteiam essa interpretação, e depois vocês vão ver que eu vou colocar várias fotos para que a gente possa brincar, e ao final, se der tempo, eu queria projetar uma lâmina como se eu estivesse fazendo a leitura de uma amostra, ok? Se não der tempo, não tem problema, historicamente, eu estouro o tempo, e muitas vezes eu tenho, mas isso é estratégia, eu acho, porque toda vez que eu faço isso, eu obrigo vocês a me convidarem de novo. Então, eu fico sempre com uma reserva de assunto, tá? Mas eu acho que a gente não vai esgotar esse tema, vai estar muito longe de esgotar esse tema hoje, mas algumas coisas que eu acho interessante eu trouxe para a gente poder discutir, e outras a gente pode elaborar para as próximas palestras, ou um próximo ciclo de palestras também, inclusive com alguns convidados que possam ser até novidade ou mais interessantes para a gente. Beleza? Bom, então, o nosso foco é esse. E aí a nossa primeira dúvida é, de que lâmina isso se trata, né?
Então, ela tanto pode ser um imprint, e aí aqui eu peguei de um site muito bacana, e depois eu vou fazer algumas propagandas aqui indiretamente para vocês, mas esse aqui, por exemplo, é um imprint direto, né? Vocês vão ver que aqui você tem uma lâmina, e aqui é um imprint de glande peniano, tá? E isso daí pode ser, então, né, a amostra pode ser obtida de um imprint direto ou um imprint indireto, como esse daqui. Que às vezes a gente vai até a amostra, né, eu não consigo dar um imprint direto da lâmina na amostra, mas eu consigo obter a amostra a partir de uma zaragatoa, um suave, às vezes uma alça de platina, depende muito da amostra, né? Ou um simples cotonete. Esse daqui é um exemplo também de um cotonete, como a gente faz nessas citologias otológicas, tá certo? Bom, o que a gente observa normalmente é algo que deve ser corado. Por quê? Porque a gente não tem uma qualidade visual tão boa a ponto de conseguir diferenciar estruturas de micro-organismos, células típicas de atípicas, e a interação entre esses micro-organismos e essas células, tá? Então, invariavelmente, a gente vai ter que corar essa lâmina para que a gente possa enxergar alguma coisa. Bom, uma outra forma também da gente obter a amostra é a partir de punção aspirativa, né? E a minha pergunta é, se a gente tiver uma punção aspirativa, qual é a técnica que nós vamos usar? Vai ser imprint? Vai ser a posição? Vai ser esfregaço? O que vocês acham? Só para mostrar que isso aqui funciona, quer ver? Eu vou votar. Vou mostrar para vocês. Aqui, full level é, e eu vou votar errado, só para aparecer aqui minha percentagem. Deixa eu ver se eu estou dentro dos 40. Aí, viu? Eu sou os 4% errado, tá? Bom, o que define qual que é a técnica que a gente vai escolher para confeccionar esse esfregaço? Muitas vezes não é só falar assim, não, sangue vai ser sempre esfregaço, citologia vai ser sempre squash. Não. Muitas vezes o que define a melhor técnica é a característica do material, tá? Então, o que a gente vai ter, muitas vezes, é que todas as vezes que a gente tem células livres, né, células em suspensão, livres, sem estroma tecidual, sem parênquima tecidual, a melhor técnica vai ser um esfregaço. Então, é por isso que a gente usa para as amostras de sangue a técnica de esfregaço, porque são células livres, né, soltas dentro desse tecido que está na forma líquida. Entretanto, quando a gente faz punção aspirativa, a depender, é lógico, de qual é o calibre da agulha que a gente usa e da pressão que a gente faz, muitas vezes a gente consegue obter outras partículas que não só células. Então, por exemplo, a própria punção de medula óssea, o que a gente espera é não ter só célula, é também ter espículas, né? Uma punção de linfonodo, muitas vezes, vem material não só celular, mas que também pode vir, por exemplo, gordura. Então, quando a característica da amostra é esse híbrido entre células e esses outros materiais que a gente falou, a escolha ideal é o squash. Então, quem respondeu a C acertou. Quem respondeu esfregaço não está de todo errado, porque, por exemplo, se você tiver uma amostra de punção aspirativa e que seja, por exemplo, muito fluida, às vezes você tem que fazer ou um esfregaço, ou às vezes você até tem que fazer uma citocentrifugação para poder levar a uma observação melhor de microscopia, tá? Mas o ideal e o mais aceito é que, para a citologia aspirativa, haja confecção de um squash, ok? Bom, e como é que a gente faz esse squash? Muitas vezes, e aí aqui eu vou pedir até uma desculpa para vocês, porque o Cowell e Tyler, na verdade, ele está ditado errado aqui, tá? É o Valenciano e Tyler, e Cowell teria 2 L's, tá? Então vocês me desculpem. Aliás, e se tiver figuras que eu não tenha colocado a referência, das duas uma, ou porque é minha, ou porque ela é tão antiga e eu uso ela há tanto tempo que eu esqueci qual era a referência, tá? Mas, na medida do possível, eu tentei colocar a referência para vocês se nortearem. Então, essa é uma foto aí do Valenciano e Tyler, 2019, o antigo Cowell e Tyler. É um livro que fala muito de citologia e aborda outros temas também, gosto muito dele. E aqui ele mostra para a gente um pouquinho de como se fazer um squash. Então, aqui, provavelmente, né, pela coloração, é uma amostra de líquido, né? Que pode ser líquido cavitário, pode ser líquido sinovial, pode ser, enfim.
Inclusive, para líquido sinovial, eu gosto muito mais do esfregaço do que do squash. Depois eu explico para vocês por quê. Numa outra oportunidade, não vai ser hoje não, tá? A gente pode ter uma live depois só de líquido sinovial, que eu gosto muito também, tá? Então, o que a gente faz? A gente coloca a amostra, normalmente, e aqui o desenho dele é no meio da lâmina, né? Faz a posição com uma outra lâmina e aí desloca essa lâmina para o outro lado. Nesse sentido aqui, tá? Então, eu tenho uma lâmina que seria a que seria de aposição e levaria o material para o lado oposto, tá? Eu gosto muito de fazer essa lâmina quando eu ponho as duas, uma sobre a outra. E aí eu coloco a gotinha bem no meio e a minha que vai fazer o squash bem na pontinha. E aí quando eu deslizo uma sobre a outra, eu consigo ter duas amostras de squash e que às vezes me salva, tá? Essa é uma coisa interessante de quando a gente vai falar de lâmina, porque é sempre interessante que a gente tenha mais de uma. O ideal, se é que a gente pode dizer assim, é que sejam de 3 ou mais, tá? Por quê? Porque às vezes uma não tem representatividade celular, a outra, de repente, escolhi um corante que não deu certo, a outra foi mal fixada, enfim. Então, é sempre bom a gente ter reserva de lâmina para que a gente possa jogar, né, com essa história de coloração, de representatividade e tudo mais, ok? Então, o que a gente tem quando o squash é bem feito é mais ou menos isso daqui, né? Esse daqui, inclusive, é o aplicativozinho que talvez a gente use no final da nossa palestra, em que a gente aqui tem, né, o que está aberto, aqui a gente tem a projeção, e eu posso ir desde do menor aumento até algo que fique próximo a uma objetiva de imersão, tá? Então, isso daqui é o que tem a característica de um squash, em que você tem uma celularidade, você vai ver que aqui eu tenho uma granulosidade grande, as bordas do squash normalmente são hiposcelulares, e eventualmente no finalzinho, que seria como se fosse a franja do nosso esfregaço, se isso fosse um esfregaço, né, a gente ainda tem sim um acúmulo celular grande, tá? Então, esse é um squash ideal, ok? E isso faz com que a gente consiga ver não só células livres, mas também parte do tecido, ou de células adiposas, ou clusters celulares, enfim, parasitos de vida livre, vai depender muito da amostra que a gente estiver falando, tá? Então, isso daqui é o que representaria para nós um squash. Outras lâminas que a gente também pode fazer, e aí sim, vocês vão me chamar de mentirosa, né? Mas que eu gosto muito, isso daqui também daria uma outra live, eu não vou falar disso hoje, mesmo porque é um dos assuntos que a gente vai abordar na palestra do simpósio, né? Que vai ser agendado ou reagendado em breve, e aí a gente comunica a vocês, é a análise do sedimento de urina, tá? Então, essa que eu falo que vocês vão chamar de mentirosa, porque normalmente a gente faz leitura de lâmina de sedimentoscopia sem coloração, tá? Normalmente. E eu digo normalmente para não falar numericamente que é 90% dos casos. Por quê? Porque os outros 10% eventualmente a gente ainda se encora. Então, nós pegamos, assim, não é tão incomum casos de neoplasias, e aí em diferentes tecidos, mas que culminam, né, no extravasamento dessa célula na urina, e que para que a gente dê diagnóstico vai precisar de uma coloração, tá? Então, isso daí também daria uma outra live, algo que a gente vai deixar para falar depois, ok? E uma outra amostra também que poderia ser lida a microscopia, lâminas microscópicas, e aí eu confesso que eu só botei isso aí porque eu fiquei apaixonada por essa fralda. Gente, eu fui até atrás disso, vende no Mercado Livre. Meninos, isso é tudo de bom, porque dá para coletar urina e dá para coletar fezes, tá? E aí eu coloquei isso daqui para a gente lembrar que, sim, fezes também são amostras biológicas extremamente importantes quando a gente fala de diagnóstico, tá? Especialmente de diagnóstico etiológico. Então, a gente não pode menosprezar o que uma amostra de fezes tem para nos dizer, tá? Eu lembro de ter pego um livro um dia, eu não vou falar o nome, lógico, né? Mas que ele disse assim, não, fezes é algo que a gente manda para o parasitologista. Gente, se a gente quer falar de diagnóstico, tanto clínico quanto patologista clínico, vai ter que trabalhar com esse tipo de amostra, tá? Não tem essa história de que o parasitologista vai fazer essa análise, não, tá? É todo mundo em conjunto, ok? Bom, então tudo isso poderia representar para a gente a interpretação laboratorial de uma lâmina. Então, se eu tenho ancilóstoma, se eu tenho toxocara, se eu tenho dipilidium, tudo isso para a gente fecha diagnóstico também, ok? Mas o que a gente vai se
se voltar, se debruçar sobre hoje, e talvez de algumas outras vezes, porque, de novo, eu acho que a gente não vai esgotar o assunto, né? São as amostras hemáticas, as amostras sanguíneas, tá? Não só porque nós somos apaixonados pelo sangue, mas porque talvez seja a amostra que traga para a gente um resultado em termos de custo-benefício maior. Ela nem sempre é diagnóstico definitivo, mas invariavelmente, se eu usar critérios de interpretação, eu faço um diagnóstico pelo menos diferencial, tá? E é a respeito disso um pouquinho que nós vamos falar hoje, ok? Bom, e quais são os objetivos, então, de fazer a análise de microscopia de amostras de sangue? Como se eu estivesse falando agora, né, de sangue periférico, de um sangue obtido de uma amostra para processamento de hemograma. Vocês conseguem me dizer? Qual é o seu? Né? Não estou falando do que está escrito no livro. Qual é o seu objetivo com uma leitura de lâmina? E aí? Eu vou responder para mim mesma, pode ser? E aí, ó, o que for apresentando aí, a gente pode votar. Se eu digitasse direito. Ó, muito bem. Esperar só um pouquinho. O meu voto tá aí, hein? Tô gostando desse trem. Só tem 2 respostas? Então vamos ver o que vocês listaram para mim. Presença e grau de anemia. Contagem de células. Identificar alterações. Avaliar morfologia celular. Encontrar parasitos e presença de células somáticas. Dar diagnóstico. Observar o formato das células. Avaliar cor, tamanho e morfologia. Tem alguém que errou aí? O que vocês acham? Não. Na verdade, é tudo isso e talvez um pouquinho mais. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Posso passar? Gostei, vocês estão afiados, vocês foram rapidinho, né? Bom, os objetivos principais, e aí aqui eu listei só alguns, pode ser que hajam mais, tá? O primeiro deles, para os quais a gente usa no laboratório de rotina, é avaliar e fazer o controle de qualidade dos resultados gerados pela automação. Então, às vezes acontece, é lógico, que a gente opta e escolhe equipamentos cada vez melhores, a gente preocupa com a calibração, a gente preocupa com a aferição dos equipamentos, a gente usa sangue controle normal, sangue controle patológico, mas, eventualmente, pode ser que aconteça do aparelho não tá dando para a gente uma contagem que seja representativa daquela amostra, tá? Então, o que é a primeira coisa que a gente faz? Antes mesmo da gente avaliar a atipia, a morfologia, a gente faz uma aferição da contagem que o aparelho hematológico automático realizou, tá? Essa é a primeira coisa que a gente faz. E, logo na sequência, a gente começa já a fazer, e de novo, né, não existe, eu gosto, parece clichê, mas essa história de que não existe maquinograma, né? Uma máquina, por melhor que ela seja, que ela tenha 5 parâmetros, ela não vai dar para a gente todas as informações que a gente poderia obter se a gente fizesse associada a contagem automática à avaliação em lâmina, tá? Então, esqueçam, tá para existir, tá para nascer, quem sabe a gente tem um insight aí e cria um aparelho que possa trazer todas essas informações, tá? Quem vai gerar essas informações todas que vocês listaram para mim é, na verdade, uma boa leitura do esfregaço. Então, sim, a gente tem por objetivo, né, reconhecer não só a morfologia celular, mas saber como é que está a distribuição dessas células, se elas estão normais, se eu estou tendo aglutinação, se eu tenho clusters celulares, se esses clusters celulares, eles representam para a gente uma monotipia, uma atipia, se eu consigo, a partir desses clusters e depois, aprofundando um pouco mais a leitura, aumentando a objetiva, né, o aumento da objetiva, se essas células em clusters representam para a gente neoplasia, né, se essas neoplasias, elas são hemáticas ou não, se já leucemizaram, tá? Além de várias outras formas. Então, eu coloquei nesse slide aqui e eu tomei o cuidado de contar quais e quantas eram essas alterações que a máquina não faz e que a gente consegue fazer, né, na microscopia óptica, sem quase nada de pré-requisito, apenas com uma lâmina bem
feita, um esfregaço bem feito e corado, usando um microscópio óptico, tá? E aí não tem nem pré-requisito para isso. Por muitos anos eu usei, inclusive, a objetiva que não é plana cromática, né? Então, a gente fica meio tonto no começo e tal, mas a gente se adapta bem, ou seja, você nem precisa ter um microscópio, embora o recomendado seja um bom microscópio para você avaliar melhor as estruturas, né? Para fazer uma boa interpretação de lâmina, uma vez você tendo treinado, né, o seu olho, você não precisa de nada, assim, muito elaborado, tá? E aí aqui eu listei algumas alterações ou achados em eritrócitos, RBC pra gente, né? Red Blood Cells, ok? E aqui tem desde Raoul-Joly até corpúsculos e granizações, organismos intracelulares, inclusões, e várias alterações aqui, algumas das quais nós vamos falar hoje, tá? Porque quando vocês falaram para mim que é caracterizar um pouco a anemia, sim, a gente consegue, de repente, ao fazer uma boa visualização, especialmente eritrocitária, muitas vezes direcionar um pouquinho mais o nosso diagnóstico etiológico, tá? Porque eu não vou me cansar de dizer que anemia não é diagnóstico, ok? Então, às vezes, quando chega uma amostra pra gente, fala assim, qual que é a sua suspeita clínica? Anemia. Já pira o cabeção, né? Os cabelos já ficam... Por que não? Porque anemia é um achado clínico laboratorial, como se fosse um sinal clínico, ok? Um sinal clínico laboratorial. O diagnóstico é a causa dessa anemia. Então, às vezes, a gente não chega a um diagnóstico etiológico, mas a gente sabe, por exemplo, que ela tem um fundo imunomediado, que ela pode ter um fundo nutricional, que ela pode ter um fundo de intoxicação, que ela pode ter um fundo de hemólise extravascular, né? E assim por diante. O que direciona para a gente também o tratamento e acaba favorecendo a sobrevida do animal, tá? Depois eu coloquei algumas alterações em white blood cells, que seriam os nossos leucócitos, e aqui, né, granulações tóxicas, hipo ou hiper segmentação nuclear, bastonetes de Auer, organismos intraleucocitários diversos, ok? E não ia deixar de colocar jamais minha plaqueta, né? Que tem gente que fala que plaqueta, esses dias mesmo eu estava conversando com um colega e ele falou assim, não, você não vai acreditar, o cara falou assim para mim, não, plaqueta deixa ela para lá, porque sempre vai dar trombocitopenia, porque isso é a pseudotrombocitopenia induzida por microagregados. Então, sim, existem microagregados, esses microagregados, sim, podem causar pseudotrombocitopenia, mas não é só isso que a gente acha numa lâmina quando a gente vai fazer o plaquetograma, tá? Então, existem algumas coisas que a gente pode considerar, como, além, né, desse microagregado, a presença de macroplaquetas, satelitismo, granulações, normais e ou anormais, e inclusive inclusões, tá? Além de células atípicas de cunho neoplásico, ou estranhas ali, ok? Então, quando eu fiz a lista disso tudo, eu posso estar enganada ou não, mas eu computei aqui entre 25 e 26 achados que o aparelho não nos dá, que só a lâmina pode nos gerar. O que reforça para a gente a importância, então, da gente usar esse sangue a nosso favor, tá? Uma das coisas que eu acho muito interessante, ainda assim, eu acho que vocês estão afoitos para a gente chegar na microscopia, mas não tem como fugir disso, é que o nosso exame, ele começa muito antes da gente ir para o microscópio. Então, desde o modo de coleta, se essa coleta foi traumática, se não foi, quanto tempo o garrote ficou ali sendo mantido, se eu tive que fazer várias venopunções, se eu juntei um pouco do sangue que eu consegui na primeira seringa com um bocado do outro da segunda, como é que eu transferi esse sangue para o meu tubo, né? Que aí já não é nem mais primário, né? A seringa seria o primário, o meu tubo secundário seria o nosso tubo de processamento laboratorial. Tudo isso faz parte do nosso exame microscópico, tá? Então, aqui eu coloquei algumas alterações só para mostrar para vocês, mas o que mais acontece para a gente, talvez, seja, né, algo parecido com isso. Então, um tubo aqui, em que caberia praticamente 3,5, 4 ml, ele tem menos de 1, né? E eu ainda tenho aqui um microagregado, ou um trombo, né? Um coágulo de fibrina, tá? Então, isso daqui, para mim, já mostra algumas coisas interessantes, ok? A característica da amostra, por exemplo, se ela está muito escura, muito clara, muito fluida, né?
enegrecida, isso também já me conduz para um raciocínio clínico e talvez uma busca, né, mais direcionada na minha microscopia. E uma coisa que também é muito importante, que às vezes a gente esquece, né, é a presença desses microgrumos, que podem acontecer e normalmente acontecem na parede do tubo. Então, da mesma forma como eu estou vendo esse coágulo de fibrina aqui, quando o animal tem microaglutinação ou aglutinação, na parede do tubo, quando a gente homogeniza, é interessante que a gente sempre faça uma homogenização cuidadosa e com observação criteriosa, tá? Porque em muitos casos a gente consegue ver. Então, aqui embaixo, é lógico que isso não representa, né? Eu peguei aqui da Wikipédia, uma prova de aglutinação para determinação de tipos sanguíneos, mas é exatamente assim, ó, dessa forma, de cima dessa foto aqui, que aparece no tubo de coleta quando o animal tem microaglutinação, tá? E aí, isso daí já tem um outro raciocínio clínico que nós vamos falar um pouquinho para frente. Por quê? Porque o normal é que o sangue seja fluido, assim, tá? Que eu não tenha nenhum grumo, nenhum coágulo de fibrina ou qualquer outro que seja. E que a amostra ela seja dessa forma, homogênea e clara. Eu não quero uma amostra com meta-hemoglobina, não quero uma amostra, né, oxidada. Eu não quero um chouriço, tá? E às vezes acontece isso. Então, outro dia chegou uma amostra para mim, e isso é interessante, porque quando eu fiz a lâmina, eu consegui visualizar um monte de alterações celulares. E aí eu escrevi para o clínico que tinha trazido a amostra, e falei assim, olha, essa amostra é uma amostra velha, tá cheio de cariólise, cariorrexia, tem apoptose, o citoplasma está rompido, e não é em vivo, isso não é do animal, isso é próprio de uma amostra velha. E aí ele chegou a comentar para mim, falou assim, não, mas tem 1 hora de coletado. Aí eu falei assim, bom, então alguma coisa aconteceu. E aí é que ele me explicou que essa amostra foi coletada de um cavalo, eu trabalhei por muito tempo com um cavalo, né, e em Pedro Leopoldo, e ele não tinha isopor, e essa amostra veio no painel do carro e chegou para mim 12:30, né. Então, é algo parecido com esse chouriço aqui, ou mais próximo disso, do que uma amostra normal, viável, né, para as determinações que a gente precisa, ok? Bom, vou seguir aqui, vou continuar com o meu voto, tá aberto, meninos? Para a gente poder ver se está funcionando, tá? Então, para que a gente possa ter uma leitura bacana, a gente precisa fazer para o sangue, sim, a técnica de esfregaço. E aí, agora eu referenciei o valenciano e o Colwell bonitinho, né? Ok? Então, a gente normalmente tem uma lâmina base, a gente usa uma extensora, e eu tenho lido algumas coisas a respeito dos artefatos que isso traz para a nossa amostra, e seria muito interessante se a gente ainda tivesse aquelas extensoras de acrílico, né? Que causam muito menos aglutinações, agregações e deformidades celulares. Então, quem puder fazer um esfregaço usando a lâmina de acrílico é muito mais indicado, tá? Lembrando sempre que entre uma amostra e outra você tem que limpar, né, essa extensora, porque eu mesma já incorri nesse erro, então aí eu tô vestindo o chapéu, em que a gente estava fazendo umas amostras no Zooparque de Itatiba, eu lembro que na época eu estava até com a Nádia, e a gente processou um monte de amostra, né? E aí, dentre as amostras, tinha de jiboia, macaco bugio, tinha um bocado de coisa. E aí, quando a gente foi fazer a amostra de macaco, tinha a hemácia nucleada da jiboia. E da onde saiu essa hemácia, né? Saiu da sujeira que estava na extensora e que não foi limpa entre um esfregaço e outro. Por causa disso, eu tenho usado muito como extensora a própria lamínula, porque eu me obrigo a jogar ela fora, tá? Então, eu faço um esfregaço e jogo fora. Mesmo porque não faz sentido, né, você economizar lamínula nesse processamento. Aliás, uma das coisas que é parte do critério de interpretação é jamais, em hipótese alguma, reaproveitar insumos, tá? Então, não lavem, não reutilizem lâminas. A extensora, sim, por quê? Porque normalmente é só a pontinha. E se ela for uma de acrílico, se ela for, né, uma de que seja muito, né, preciosa, ela sim, né? Agora, lâmina não, lamínula não, ponteira jamais, em tempo algum, tá? Nós estamos numa época em que o preço do exame se paga isso há muito tempo, muito, né? E o meu tempo também, né?
o nosso tempo dentro do laboratório, o tempo de vocês na clínica médica é muito precioso para a gente ficar catando causas de erros que não deveriam existir, ok? Bom, e aí o próprio Coyle e Tyler, ele fala que eu posso ter alguns problemas que me inviabilizem essa contagem. Um deles é a gente confeccionar o esfregaço, a gente retirar a extensora antes que a extensão sanguínea se acabe. Então, não é a gente que acaba o esfregaço. A amostra, ao finalizar, que acabou o esfregaço. E por que isso é importante? Porque se eu retirar essa extensora antes, ela vai me dar um acúmulo celular e que pode me trazer falsas interpretações como essas aqui do lado direito da figura, tá? Então, eu tenho clusters celulares, eu tenho células muito mais pesadas, eu tenho emperipolese, que eu não sei se vocês já ouviram esse termo, né? Mas é o empilhamento, é a sobreposição de uma célula com a outra. Isso acontece muito, inclusive em bons esfregaços, quando a gente fala de plaquetas, né? Então, às vezes você tem o empilhamento, a sobreposição de plaquetas sobre o eritrócito, às vezes a gente fica catando pelo em ovo, né? O que será que é isso? Será que isso é corpúsculo de Lentz, da sinomose? O que será? Será que isso é um hemoparasita? Enfim, tá? Então, isso é importante para a gente, ok? Saber quando a célula está sobreposta ou quando ela representa uma base etiológica para a gente. Bom, e aqui é o exemplo de tudo que poderia não ser feito, né? E por que eu falo que poderia não ser feito? Porque muita gente deixa de fazer o esfregaço na hora da coleta de amostra por medo de fazer um esfregaço feio. E aí eu falo assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. O melhor esfregaço, o mais bonito que você puder fazer, se ele for feito 72 horas depois da coleta, ele não me serve de nada, tá? Então, eu prefiro um esfregaço feinho, mas que ele tenha sido feito no momento da coleta, do que o mais perfeito se ele for feito com amostra velha, tá? Então, não deixem de fazer esfregaço, vocês vão ver que conforme vocês vão treinando, a destreza vai aparecendo e as coisas vão só melhorando, tá? Então, lembrem-se, aqui foi um problema de extensora, com excesso de amostra. Aqui também eu tinha uma amostra muito volumosa e correu muito rápido, então tive uma retesão aqui, né, de células, então ele ficou curtinho. Eu não distribuí em toda a extensão, né, dessa base chanfrada aqui da nossa extensora, então por isso que ele fica assim, né, triangular, da mesma forma como esse, tá? E aqui ainda tem um outro exemplo, porque as pessoas acham que fixar, às vezes, essa amostra pode ser uma boa, e nem sempre, tá? Então, o bom esfregaço sanguíneo, se a gente fizer a secagem ao ar, é o primeiro critério de fixação que a gente tem. Pelo amor de Deus, não me assopra esse esfregaço, ok? Eu já cansei de ver gente passando ventilador, já vi gente com secador de cabelo e já vi gente soprando esfregaço sem antes corar, tá? E isso vai fazer com que a gente só veja borrócito na lâmina. Então, não façam isso, tá? A melhor fixação inicial do esfregaço é a secagem ao ar, tá? Também não é ideal que a gente faça o esfregaço e deixe na bancada, porque muitas vezes o que acaba acontecendo, quando a mosca não vier comer o seu esfregaço, e eu não trouxe foto da lâmina comida por mosca, né? É que às vezes ele demora muito a secar e ele pode dar alguns artefatos de fixação. Eu tenho umas fotos disso, depois eu mostro para vocês, tá? Então, o que a gente faz? Seca o ar, e se a gente não puder corar e nem enviar na mesma hora, o melhor amigo do laboratorista depois do jaleco é o papel higiênico, tá? Então, a gente envolve ele no papel higiênico e depois coloca para despachar para o lugar que tem que ser, tá? Ah, professora, eu não quero pôr no papel higiênico, esse trem é feio, não tem problema, você pode pôr na caixinha, mas o ideal é que não seja aquela caixinha de plástico específico para citologia, por incrível que pareça, e bem rosqueada. Por quê? Porque parte dessas células pode ser que ainda façam respiração. E aí o que acaba acontecendo, eu não sei se vocês já repararam, toda vez que você coloca, especialmente quando ela não estiver bem fixada ao ar, você coloca aquela amostra fresca, né, e veda, você vai ver que vira tudo um borrão depois, tá? Porque a célula faz respiração e com toda a respiração você tem aí uma liberação no final de um pouco de água e a lâmina fica empapada, tá? Bom, e aqui é só para mostrar para vocês a ideia do que porventura tenha sido um esfregaço. Então aqui, olha, ele tava com o esfregaço vindo, não sei se vocês conseguem me ver,
e aí na hora que ele ia terminar, ele virou a extensora, e a extensora deixou de estar com contato na lâmina base, e aí acabou gerando essa falha de amostra aqui, tá? Além disso, ele correu com muita pressão, então a gente vai ver que tem muitas células riscadas aqui, né? Muito provavelmente, isso daqui, pela característica da amostra, ou é um sangue extremamente anêmico e leucêmico, ou pode ser uma amostra de líquido cavitário, tá? Eu sei o que é lógico, mas eu não vou dar spoiler para vocês. Beleza? Uma outra coisa que também acontece, que a gente às vezes fica caçando pelo em ovo, é encontrar esse tipo de amostra aqui, ou de análise, né, de células. E aí a gente fala assim, gente, será que isso daí é fibroblasto? Será que isso daí é tumor de célula fusiforme? Que trem será que é isso aqui, né? E aí, isso daqui nada mais é que um artefato quando a gente coloca pressão demais na extensora, tá? Isso daqui eu também tirei do Colwell, mas só para vocês terem uma ideia, não sei se vocês enxergam, essa aqui é até uma amostra de um animal silvestre, então dá para você ver que aqui a amostra tem um bocado de coisa errada aqui, né? E eu posso mostrar porque fui eu que fiz. Então aqui, olha, a gente tem precipitado, né, de corante, tem um bocado de sujeira, né? Tudo isso dificulta a nossa visualização microscópica, tá? Além disso, a nossa coloração não tá lá essas coisas, então as células que deveriam ser nucleadas não coraram muito bem, e eu ainda tenho esses arrastócitos aqui, tá? Como se fossem borrões, borrócitos, ok? É lógico que isso daqui para mim não vai dar diagnóstico nem critério de interpretação nenhum, tá? Então, cuidados que a gente tem que tomar, ok? E uma outra coisa que também pode acontecer, e que é muito comum, especialmente quando eu uso os corantes que eles são de estocagem, tá? Então, na nossa rotina, e aí isso pode ser algo, ou foco de críticas, ou elogios, enfim, cada um pensa de um jeito, o que a gente conseguiu chegar num consenso de custo-benefício em termos de interpretação foi com o uso do DIFF-Quick, ou panótico, tá? É lógico que para a gente chegar no ponto em que a gente está hoje, a gente teve muito treino, né? Para a gente poder enxergar um basófilo, para a gente poder enxergar um lens, para a gente poder diferenciar de um Raul e Jolie. Então, foi lendo bastante lâmina que a gente conseguiu fechar com que o panótico fosse para nós a melhor escolha. Inclusive, a gente usa para quase todas as espécies animais, com exceção dos exóticos, né? Porque traz para a gente uma leitura rápida, acurada, né? E não gera algo como esse que vocês estão vendo aí nessa lâmina, tá? Isso aqui é um precipitado de guinça, ok? Então, e olha como confunde. Se você bate o olho aí, você está desavisado, você está com pressa, não parece que isso aqui? Parece, né? E qual que é a diferença? Isso daqui é um precipitado. E isso daqui é um cluster celular. Na verdade, eu trouxe de exemplo só porque parecia muito, mas essa célula aqui do meio é uma nurse cell, medula óssea, alimentando os eritroblastos para serem, né, depois maturados e lançados na corrente circulatória. Mas só para vocês entenderem como uma coisa, né, que é trivial, é banal, né, pode gerar um falso critério de interpretação, tá? Bom, um outro achado muito comum é isso aqui, né? Se eu tivesse votação, aposto que tem gente que podia. Deixa eu ver se eu votei nele. Não votei. Putz, devia ter colocado, né? Qual é o seu diagnóstico? E aí, qual que é o nosso diagnóstico aí, né? Artefato, tá? Isso acontece muito, inclusive as hemácias ficam muitas vezes muito crenadas, mimetizando um achado que a gente chama de acantócito, quando a gente tem ou excesso de EDTA, ou quando a gente tem um tempo para fixação muito longo, tá? Ou o que também acontece comumente, quem usa o DIFF-Quick ou o panótico, o que acaba acontecendo é que a gente fala que o fixador, que é o número 1, ficou hidratado. Na verdade, não é que a gente jogou água lá dentro, né? É que ele perdeu a titulação alcoólica, né? Do álcool, que muitas vezes é o metílico que está ali presente. Então, se a gente deixar aquele primeiro frasquinho aberto, muitas vezes o título alcoólico dele, né, ele evapora, e aí eu tenho uma concentração maior de água proporcionalmente. Então, essa é uma amostra com fixador hidratado, tá? E isso, qual que é o problema, né? Eu até consigo ver relativamente bem os leucócitos, né, até dá para diferenciar um pouquinho, mas os meus eritrócitos, eles perdem completamente critério de interpretação, tá? E pior do que isso, é se eu tentar, ou se porventura eu insistir nessa leitura,
Olha bem essa lâmina aqui, ó, essa célula aqui, ó. Tá vendo? Não fica parecendo com algo como isso daqui? E qual que é a diferença? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Micoplasma, tá? Nesse nosso exemplo aqui é o micoplasma haemophilus. E eles fazem pontes intercelulares e eles são bactérias, né? Extracelulares, ok? Eles não são intra, eles são extracelulares. Eles fazem aqui uma adesão na membrana do eritrócito e eles migram de um eritrócito para o outro fazendo pontes intercelulares. Então, a gente às vezes confunde, porque eles estão bem na membrana do eritrócito, tá? Então, olha como é importante a gente ter uma lâmina sem esse tipo de artefato, para que a gente consiga ter confiança, né, ao dar o diagnóstico. Essa lâmina aqui tem um corante, essa daqui tem outro, tá? Então, normalmente, os corantes que a gente usa são todos da base dos Romanovski, ok? O panótico, inclusive, é um da base do tipo Romanovski. Mas eu tenho vários outros, eu tenho o Leishman, eu tenho o Wright, eu tenho o Greenwald, eu tenho May Greenwald, né? E aí eu posso usar, inclusive, a mistura de vários deles na contracoloração. E lembra, não tem o que seja melhor ou pior, tem o que você está mais adaptado, ok? O que você tiver mais adaptado é o ideal para você. Bom, e qual que seria o método dessa leitura? Eu acho que a primeira coisa é definir a janela. Depois, a gente vai definir a janela de leitura e vai fazer como se fosse uma varredura, sempre começa no menor aumento, tá? Porque no menor aumento é que eu vou ver distribuição, se eu tenho aglomerado, se eu tenho estruturas livres, como, por exemplo, a própria microfilária, se a coloração está mais ou menos dentro do esperado. E uma coisa interessante, eu consigo dizer até se eu tenho uma amostra com potencial anêmico ou não, tá? Porque a depender do padrão de coloração que ela tome e da distribuição dessas células, eu sei se aquele tapete eritrocitário tá bom, tá adequado ou não, tá? Depois que eu fizer essa leitura, eu aumento para objetiva de 40, e aí eu elaboro ainda melhor a minha janela, né, de confiabilidade, especialmente para contagem diferencial de leucócitos, e só depois é que eu vou aumentar para objetiva de imersão, aí sim, para observar todos os tipos celulares. Eritrócitos, plaquetas, leucócitos, todos os leucócitos, e eventualmente células atípicas, ok? Bom, então aqui, ó, de novo, esse daqui é a nossa ferramentazinha, nós vamos brincar com ela depois, se der tempo, né? Mas aqui, ó, só para mostrar para vocês, aqui no canto da direita, esse quadradinho aqui define qual que é essa objetiva que a gente tem, tá? Então, olha que interessante, nós estamos aqui para o final do esfregaço. Eu não sei se vocês lembram, mas o esfregaço tem sempre, vou pegar aqui da esquerda, só para vocês entenderem, porque ali meu quadradinho vai me atrapalhar. Daqui aonde sai a identificação, o fosco da lâmina, a cabeça, o corpo, que é sempre o mais denso, a intersecção entre corpo e cauda, a cauda e o esfregaço termina numa franja. Ok? Bom, então o que eu fiz? Eu selecionei esse campo, e aí a minha pergunta para vocês é se isso aqui daria leitura. Vocês acham que isso daqui é representativo da minha amostra? Aqui eu tenho até um monócito, né? Mas eu consigo falar que isso é representativo? Olha quantas lacunas eu tenho, né? Então, na franja, da cauda para a franja, não é a minha janela de observação, ok? Assim como se a gente for dividir. Então, se a franja não é, professora, então eu vou para a cabeça. E aí, na cabeça, a gente tem algo desse tipo, né? É uma janela um pouquinho mais preenchida, mas vocês conseguem visualizar bem os leucócitos? Assim, se eu tivesse muita boa vontade, eu até diria que sim, né? Isso parece, inclusive, em termos de contração celular e de sobreposição, até um líquido, né? Mas não um esfregaço sanguíneo digno de leitura, tá? Então, na cabeça, vocês acham que seria a nossa janela de leitura? Também não, né? Bom, então tá, professora. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou lá para minha borda. A borda é que é bom, né? Vocês vão ver até que o próprio Cowell e Tyler, ele coloca como critério, né, de leitura da lâmina, fazer a tenda grega usando a borda. Deixa eu ver se o Breno me ensinou direito esse treino. Então, o que seria essa tenda grega? Eu teria a borda aqui. Opa, peraí.
Dei spoiler, né? Não quer me deixar desenhar? Eu ia desenhar, aí eu não quis deixar. Tem problema não, tá? Então, a nossa tenda grega, acompanha minha setinha aí. Seria algo nesse sentido assim, ó. Daqui para cá, reto, volto, reto, volto, reto, volto, tá? Bom, poderia ser uma estratégia? Sim. Entretanto, nas bordas, eu tenho, como nessa foto mesmo está mostrando para vocês, alguns acúmulos, alguns debris, algumas falhas, e detalhe, um predomínio maior de células mais pesadas. Então, se eu fizer uma contagem estrita na borda, pode ser que eu tenha um diferencial tendencioso e não seja representativo, né, daquela amostra ou diagnóstico para aquele animal, tá? Então, eventualmente eu chego na borda, sim. Mas ao invés de eu fazer a tenda grega, poxa, eu queria tanto que esse trem funcionasse. Eu vou lá e faço espícula, tá? Então, eu venho e faço como se fosse um triângulo. Eu chego na borda e volto. Eu chego na borda e volto, tá? Mas eu jamais faço uma leitura estritamente na borda. Ah, professora, então você não usa a borda? Uso o tempo todo. Por quê? Porque na borda, já que eu tenho uma tendência a ter mais células pesadas, é ali que eu vou encontrar as parasitadas, a que tenham inclusão, as com atipia, os próprios clusters, tá? Então, toda vez que eu faço meu diferencial, eu conduzo no campo que nós vamos falar, e depois eu vasculho as bordas e também a franja, que é onde eu também tenho uma chance maior de encontrar esse tipo celular, ok? Então, é mais ou menos assim, né? Cabeça, corpo, cauda. A cauda eu brinco que quando a gente faz o esfregaço e antes de corar, é aquele canto aquela área do esfregaço que faz como se fosse um arco-íris, sabe? E o próprio Coelho ele menciona que assim, ele fica meio fluorescente, tá? Então é essa área aqui, ó, antes de chegar no início da franja, que é a nossa janela de leitura, tá? Isso caracteriza um esfregaço. E aí, aqui à esquerda eu deixei, né, o nosso sketch, só para vocês notarem a diferença, tá? O que quer dizer que de lado a lado de uma borda ou outra, eu tenho material digno ou plausível, né, para a gente poder fazer a interpretação, diferente do nosso squash, tá? Então, sempre nesse sentido, ok? Então, olha que interessante, se a gente for considerar, eu abri 2 esfregaços daquele meu banco de lâminas, e eu pude ver algo interessante. Vocês notam aqui à esquerda uma diferença? Então, esse daqui é o que eu abri agora, tá? Então, nós vamos ver que tem aqui uns riscos, é esquisito, mas pelo início final, não parece ser artefato de extensora, tá? Quando a extensora tem aqueles dentes, né, que pode dar esses raios. Não, tá? Parece que é característica da amostra. Então, minha primeira pergunta é se vocês compararem a amostra do Rani aqui, e aí aqui eu apaguei o que estava escrito, mas depois eu vi, olha que orelha seca, eu vi que está escrito aqui em cima, tá? Dá para a gente notar que dá para a gente diferenciar, sim, um esfregaço antes mesmo de levar para a lâmina, se ele tem ou não tem características de anemia, tá? Então, se a gente fosse votar, a gente colocaria esse nosso primeiro esfregaço aqui como normocitêmico e esse nosso segundo aqui de baixo como uma amostra potencialmente anêmica, tá? Lado a lado seria algo nesse sentido. E por que eu coloquei, entre aspas, aqui, normocitêmico? Porque quando eu aumentei, para mostrar para vocês, e usando mais ou menos a mesma área de leitura, a gente observou, lógico, no anêmico, né, uma deficiência da confecção do meu tapete homogêneo, né, de eritrócitos. Então, isso daqui é uma amostra de um animal anêmico, ok? E quando eu coloquei esse daqui para vocês verem, eu tinha algumas coisas que me diziam que ele não estava tão normal assim, tá? Algumas delas, inclusive, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, tá? Então, eu tenho dúvidas se esse animal é realmente normocitêmico. O que eu quero dizer com isso? Que eu consigo dizer, a partir da visualização de um esfregaço confeccionado, mesmo antes, né? Mas especialmente depois dele corado, olhando para ele antes de levar ele para o microscópio, se eu tenho uma anemia pelo menos moderada ou grave. Entretanto, as anemias discretas pode ser que passem batido, tá? Então, eu não tenho uma confiabilidade no esfregaço para dizer
qual é o grau de anemia. Para isso, a gente tem que rodar o microcapilar, especialmente se a gente não tiver um aparelho, um contador hematológico calibrado, tá? Bom, depois a gente pode até falar de equipamentos, não vem a hora. Bom, e aí o que eu faço na sequência? E aqui a gente já tem várias informações que são critérios de interpretação. Eu pego essa lâmina, né, e eu vou colocar aqui, esse meu aumento, ele nem é 40, tá? E nem é imersão, ele tá ali no intermediário. Aqui, só para mostrar para vocês estão vendo a minha setinha, é a nossa área de observação que expandiu para essa imagem aqui, tá? O que eu fiz, que é o que eu, Fabiola, normalmente faço quando eu vou fazer uma leitura de lâmina? Eu divido o meu quadrante em 4, tá? Eu divido o meu campo óptico em 4. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer é a avaliação da contagem de eritrócitos, tá certo? Então, dentro dessa contagem de eritrócitos, eu queria dizer quantos hemácias, quantos dentro desse quadrante aí, 1/4 do meu campo, quantos eritrócitos mais ou menos eu tenho, tá? Bom, por que isso é importante? Porque eu posso fazer a estimativa dos outros tipos celulares a partir dessa observação simples, tá? Por quê? Se eu tenho uma contagem de eritrócitos no aparelho hematológico automático, e eu pego um esfregaço como esse, e aí eu estou dizendo, partindo do pressuposto, que essa foto é representativa da amostra, tá? Quer dizer o quê? Que outros 10 campos que eu colocasse teria mais ou menos essa mesma representatividade, ok? Então, eu normalmente faço isso que eu vou fazer com vocês agora, que é um exercício, em pelo menos 10 campos, tá? Às vezes, a depender do que eu acho, até mais. Às vezes 20, ok? Dependendo das alterações que eu encontrar. Bom, então, o que eu fiz aqui? Eu dividi o campo em 4, eu contei mais ou menos os meus eritrócitos, e eu fiz uma observação simples aqui do que mais eu tinha, tá? Então, eu visualizei essa célula, mais ou menos já que identifiquei, porque quando eu faço isso, eu faço ao mesmo tempo que eu estou fazendo a contagem diferencial, tá? Se eu estivesse olhando esse campo aqui, eu olhei essa célula, olhei essa daqui, mais ou menos meio que já diferenciei, e essa daqui também, tá? Assim como eu não esqueci de observar esse achado aqui. Ok? Bom, o que eu faço com essa informação agora? Vocês vão se perguntar, né? Daqui a pouco eu volto a pergunta para vocês. Eu vou usar mais ou menos esse meu raciocínio, tá? Então, o que eu fiz? Eu contei aquele quadrante que agora eu cobri com essa tela branca, e ali tinha mais ou menos 100 eritrócitos, ok? O que quer dizer que, se eu multiplicar pelos quadrantes que eu tenho aqui, seria um número de 4, eu teria 400 eritrócitos nesse campo de observação. Ok? Tranquilo? Isso representa para mim, então, eu achei nesses 400 aqui, se porventura eu tivesse achado um leucócito, ele representaria quantos na minha amostra? Eu faria uma regra de 3 simples, ok? Então, eu tenho 400 eritrócitos nesse campo, vamos supor que o meu aparelho hematológico tenha contado 5 milhões, ok? Um leucócito representa quantos no sangue total? Vocês entenderam o que eu fiz? Uma regra de 3. E se eu fizesse esse raciocínio e eu tivesse encontrado só um leucócito, ele representaria nessa amostra 12.500 leucócitos totais. Ok? Isso por quê? Porque normalmente eu tenho uma proporção. Então, se eu tenho uma leucometria total de 10.000, a proporção entre eritrócitos e leucócitos, né? Desculpa, o oposto. Leucócitos e eritrócitos está 1/500, tá? E se eu tenho por volta de 15.000 leucócitos totais, a proporção leucócito-eritrócito está 1/300, ok? Essa é uma informação importante, porque, embora a gente esteja falando de sangue aqui, e com isso a gente tem aí uma representação um pouquinho menor disso, né? Porque normalmente a gente... Por que é menor? Porque a gente normalmente faz a contagem dos leucócitos totais em aparelho automático, tá? Mas eu vou mostrar que essa lâmina, ela tem um problema, e que nós vamos ter que fechar, dar um diagnóstico, dar um jeito. E aí eu quero depois conversar com vocês a respeito do problema que essa lâmina tem, ok? Mas olha que interessante, eu consigo, a partir de uma lâmina e uma contagem de eritrócitos no aparelho automático, conferir se a leucometria dessa lâmina bate com o do aparelho ou não, tá? Usando uma regra de 3.
E isso é válido tanto para eritrócito e leucócito, quanto também para plaqueta, que é aquilo que a gente chama de técnica de fônio adaptada. Então, a gente faz a mesma coisa. Por quê? A proporção entre plaquetas e eritrócitos é de 1:20 ou 1:15, a depender muito, né, da espécie que a gente esteja falando, né, e da concentração de plaquetas circulantes. Então, por exemplo, eu tenho para cães uma concentração de plaqueta de 200 a 500 mil, e para gato é de 300 a 800 mil. Então, esse fator pode variar um pouquinho, tá? E aí eu consigo também fazer a estimativa não só de leucócito, usando esse mesmo raciocínio, mas também a estimativa de plaquetas. Ou seja, o meu esfregaço sanguíneo, ele me dá quase que 90% do hemograma, ok? E eu não vou botar completo, porque quem falar comigo que tem hemograma completo, eu vou perguntar aí qual é o incompleto, tá? Eu sou briguenta, né? Mas é só que eu sou taxativa e incisiva só para vocês lembrarem depois dessas informações, ok? Bom, então, se vocês entenderam esse meu raciocínio, e se cada um leucócito, nesse meu campo de 400, ele tem 12.500, porque eu disse para vocês que a contagem de eritrócitos por automação dessa amostra é de 5 milhões, a minha pergunta para vocês, olhem bem essa lâmina. Estão olhando bem? Olharam bem? A minha pergunta para vocês é: quantos leucócitos tem nessa amostra? Eu vou votar, vocês não vão não? Ah, legal, tá tendo derby. Eu não consigo votar mais. Quantos? Eu só vou para frente a hora que minha barrinha parar. Parou? Ok. Vamos lá no nosso raciocínio? Vou voltar aqui um pouquinho. Bom, quem respondeu 12.500? Quem respondeu 50 mil? Quem respondeu 25 mil? Barrinha não vai parar, não? A resposta certa é 25 mil. E eu vou falar para vocês por quê. Porque essa célula aqui não é um leucócito. E essa daqui também não. Esses dois são metarrubrícitos, ok? Então, se eu for contar a contagem, né, de leucócitos, e a minha pergunta para vocês foi essa, nesse campo de 400 eu tenho dois, tá? Um neutrófilo segmentado e um monócito. Esses dois tipos celulares aqui são metarrubrícitos, e os metarrubrícitos são eritrócitos ainda no estágio nucleado, tá? Então, se na nossa conta 1 era 12.500, 2 dá 25 mil, tá? Se eu tiver contado o meu metarrubrícito como sendo uma célula nucleada e ela tiver incluída na leucometria total, aí a minha resposta erroneamente é de 50 mil leucócitos, porque a minha pergunta não foi quantas células nucleadas, vocês entenderam? A minha pergunta foi quantos leucócitos eu tenho nessa amostra. Tá? Bom, e uma coisa interessante a respeito dessa leitura, que é um critério de interpretação, eu não sei quantos de vocês já passaram por isso, já tiveram que fazer isso, ou já receberam isso na clínica, né, quando vocês solicitaram o exame, é exatamente isso. E aí, meninos, eu vou aproveitar para fazer a propaganda aqui do Conecta. Esse aqui é um print da tela do Instagram do Conecta Lab. Conecta Lab é um grupo que a gente tem de educação continuada, né, então a gente não tem só o GPAC, a gente também tem o Conecta Lab, e aí os meninos, especialmente os residentes, né, assessorados aí pelos nossos alunos de iniciação científica, alimentam esse Conecta, por sinal, meninos, nós estamos precisando dar uma guinada nele, né? Alimentam com informações relevantes, tá? E eu aproveitei que tinha esse post lá e coloquei aqui. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente tem uma metarrubricitose? O que seria metarrubricitose? Aumento de metarrubrícitos circulantes. O que normalmente a gente observa são contagens de células nucleadas abaixo de 5 por cada 100 células contadas. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou fazendo a minha contagem diferencial de leucócitos, eu estou lá, né? É um neutrófilo, é um linfócito, é um monócito. Se eventualmente aparecerem dentro dessas 100 células até 5 metarrubrícitos,
Isso não me representa absolutamente nada, ok? Nem sequer que o animal esteja anêmico, tá? Então, quando é que eu vou me preocupar com esses metarrubrícitos e o que eu vou fazer quando eu começo a agir com relação a esses metarrubrícitos? Quando a contagem dele for acima de 10, ok? Então, toda vez que eu tiver acima de 10 metarrubrícitos por 100 leucócitos diferenciais contados, eu vou precisar fazer uma dedução da contagem da leucometria total. Por quê? Porque o meu aparelho não diferencia o que é um metarrubrícito do que é um linfócito. Tem até uma história engraçada, que até o professor Paulo que conta, e aí eu vou fazer um uso semântico aqui, que ele parece que ele teve um caso em que era uma amostra, né, veterinária rodada num laboratório humano e veio com um diagnóstico de leucemia linfocítica crônica. E aí ele fala assim, gente, mas não tem, meu animal clinicamente não tem nada de leucemia, né? Coletou a amostra de novo, fez o esfregaço e quando ele corou e foi observar, era metarubricitose. Parece que os animais domésticos, e especialmente o cão e o gato, eles apresentam mais metarubricitose reacional a vários processos. Um deles é o processo anemiante, tá? A gente pode falar depois de deseritropoese, de síndrome mielodisplásica, de hematopoese extramedular, isso tudo pode levar ao aumento do metarrubrícico na corrente circulatória, tá? Mas uma das causas mais comuns que a gente tem é uma resposta ao processo anemiante, tá? Então, o cão, como ele tem na medula óssea uma reserva muito grande, uma baixa seletividade, ele responde de uma forma muito intensa, tá? O gato, especialmente se ele tiver tempo para essa resposta, ele também libera na corrente circulatória muito metarrubrícico. Então, essa lâmina aqui, inclusive, é de um gato, observem aí à direita a descrição, em que houve uma contagem no aparelho hematológico de 53 mil. Teoricamente, a gente fica na dúvida se isso são leucócitos ou não, mas o que o aparelho lê são células nucleadas. Então, a contagem no aparelho foi de 53 mil células nucleadas. E quando foi observado em microscopia óptica, o que a gente viu é que eu tenho 1, 2, eventualmente 3 leucócitos, e eu tinha, 10 metarrubrícitos, tá? Então, que foi exatamente isso que ela colocou aqui, ok? 14% das células nucleadas eram leucócitos, e 85% das células nucleadas eram eritrócitos nucleados, ok? Então, eu tenho que fazer essa diferença, porque olha só como o diagnóstico muda, né? Um animal com 53 mil leucócitos é diferente de um animal com 7.500 leucócitos totais e 85% de metarrubrícico, não é não? Ok? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, tá? Bom, e quando é que eu tenho metarubricitose? O mais comum é na hipóxia tecidual causada por uma anemia grave. Mas não só. A gente também vê metarrubrícitos toda vez que a gente tiver causas, né, de hipoxigenação tecidual que não sejam necessariamente anemiantes. Então, cardiomiopatia, né? Às vezes o choque propriamente hipovolêmico, ou alguns outros achados que às vezes a gente esquece de documentar. Como, por exemplo, o hiperadrenocorticismo, o próprio estresse, corticoterapia, né? Porque isso tudo faz com que haja também uma mobilização, né? Além de, é lógico, né? Neoplasias esplênicas, hemangiosarcomas, hematopoese extramedular e síndromes que causem deseritropoese, tá? Quais? Eu tenho várias. Inclusive umas que geram bem de uma patologia e outras que podem ter causas medicamentosas, tá? Uma das que a gente mais observa, e às vezes eu até falo, quando eu tenho uma metarubricitose, muitas vezes acima de 20%, a minha pergunta é caso clínico da Gleice? Eu não sei se vocês sabem, mas a Gleice é a melhor oncologista que a gente conhece e ela trabalha no nosso hospital. E aí ela usa um protocolo, que é o protocolo Chopin, né, com ou não modificações, e um dos medicamentos que ela usa dentro desse protocolo, e que é fantástico para o tratamento antineoplásico, ele é indutor de deseritropoese, que é a doxorubicina, tá?
Então, toda vez que chega para a gente e tem 20% ou mais de metarubricito, a minha primeira pergunta, antes de eu estressar com outras causas, é: esse animal está recebendo medicação quimioterápica? Qual é a base dessa quimioterapia? Tá? Ah, não tá. E eu excluí todas as outras causas de resposta medular, especialmente no cambo, né? Pode ser que aí eu tenha uma deseritropoese ou algo que seja de origem maligna, tá? Como outras neoplasias, como leucemias, mielodisplasia, né? Mielopitise, etc, 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 tá? Então, metarubricitose não significa necessariamente anemia regenerativa. Cuidado, ok? Às vezes a gente cai nessa armadilha porque é o raciocínio mais lógico. E é lógico, né? Se eu ouvir, como eu assisti a professora Nádia falando de eosinófilos outro dia, e ela falou assim, não, se você ouvir um pocotó, 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 né, barulho de cascos, é óbvio que você vai pensar primeiro. Na minha rua eu vou pensar em jegue, mula, carroça, carroceiro, tá? E por último, né, no meio do caminho eu vou pensar num puro sangue, num brasileiro de pismo, num anglo-árabe, mas por último, só na última das hipóteses é que eu vou pensar na zebra, né? Então, eu acho que o nosso raciocínio clínico ele tem que ser também seguindo essa lógica. Se eu tenho uma metarubricitose e esse animal tem uma anemia, essa anemia é grave, é causa e efeito, tá? Ah, não, meu animal ele não tem uma anemia nem tão grave assim e a minha maturação eritroide tá esquisita, tá? Então, será que não é uma deseritropoese? E dentro das causas de deseritropoese, eu tenho que ir das mais comuns para as mais raras, ok? Bom, falando um pouquinho, então, agora em termos de distribuição, vocês vão ver que eu ainda nem molhei o bico, hein? O pior é que eu fico perdida em termos de horário. Daqui a pouco já deu 1 hora aqui de palestra e eu ainda estou no meio. Bom, que fica para o próximo, tá? O que é isso aqui? Uma pessoa só respondeu, eu quero mais. Deixa eu ver se eu consigo votar. Vou votar errado, hein? Ah, eu consegui. Eu vou mudar meu voto. Vocês estão aí? Sim. Mudei meu voto. Ok. Então, quem votou no Rulô, acertou. Ok? E qual que é a diferença do Rulô para esse achado aqui? Nenhum, né? Isso aqui também é um Rulô. Só que esse Rulô aqui, ele é induzido, muitas vezes, por substâncias plasmáticas, tá? Esse empilhamento, ele tem uma coisa muito legal, porque eu tenho até algumas espécies que são mais comuns da gente observar. Então, por exemplo, o equino e o próprio gato, a gente observa mais comumente sem ter uma patologia em associado do que em cão, por exemplo, tá? Mas quando a gente observa isso de uma forma exagerada ou numa espécie em que a gente não observaria antes, isso pode ser porque eu tenho algumas, principalmente proteínas. Esse rolô, esse empilhamento de eritrócitos, ele se forma muitas vezes quando você tem algumas macromoléculas plasmáticas com ligações elétricas, ou até mesmo covalentes, tá? Então, vai acontecer toda vez que você tem uma glicação de albumina, né? Então, processos, por exemplo, como diabetes, que você tem hiperglicemia. Pode acontecer, por exemplo, quando você tem aumento de globulina, que não sejam imunoglobulinas anti-eritrocitárias, tá? Então, um exemplo dessa globulina pode ser o próprio fibrinogênio, né? Então, o fibrinogênio é uma beta-2 globulina, tem uns 340, 341 quilodaltons, e que faz essa ponte, né, elétrica covalente aí, e faz com que haja uma adesão das células. Entretanto, essa adesão, ela não é específica contra um antígeno. Vocês entendem essa diferença? Ela é uma aglutinação ou uma adesão mediada por macromoléculas inespecíficas. E pode acontecer, inclusive, quando você tem excesso de lipídios, tá? Então, tem inúmeras macromoléculas aí. Não é só a hiperproteinemia que causa a formação de um rulô, tá? Bom, e o que mimetiza isso, muitas vezes, é a refrigeração da amostra. Então, para eu confiar que um rulô é um rulô, e ele é digno, por exemplo, de um processo inflamatório, com aumento de globulinas da fase aguda, né?
Ou quando eu tenho, por exemplo, alterações lipídicas, muitas vezes o que eu vou ter que fazer é retirar essa amostra da geladeira com antecedência e homogeneizá-la após ela atingir a temperatura ambiente, tá? Então, cuidado com essas homogeneizações que a gente faz muito às pressas, porque a amostra refrigerada, que a gente homogeneiza com muito vigor, elas muitas vezes hemolizam, tá? Então, cuidado com isso daí. E eu preciso esperar que chegue, porque a hemácia não é a única que aglutina com o frio, não, tá? Eu posso ter clusters celulares, inclusive leucocitários, que são definidos não só pela temperatura, né, mas algumas vezes pela temperatura, mas também por excesso de EDTA, pelo próprio EDTA, né, etc. Ok? Que é o que aconteceu aqui, por exemplo, nessa lâmina, né? Então, essa daqui é uma foto do Harvey. Harvey é um outro livro que eu amo de paixão. Então, quando ele fala de microscopia, especialmente eritroide, é o meu carro-chefe, é meu livro de cabeceira, né? Nem o Scott é tão bom quanto o Harvey, nesse sentido, tá? Eu amo o Scott de paixão também, mas ele é bom para outros temas. Quer dizer que a gente vai ter sempre que ler uns 4, 5 livros, tá? Mas vamos voltar aqui. Essa lâmina aqui mostra para mim um cluster celular. Vocês estão vendo que isso daqui é um clamp, como se fosse aqui um agregado leucocitário? E aqui você vê desse lado aqui, muitas vezes, a célula mais livre, né? Bom, isso podia muito bem ser confundido, por exemplo, com algo desse tipo aqui, né? Isso também é um cluster celular. Qual que é a diferença desse cluster celular para esse cluster celular aqui? Esse daqui, gente, olha que interessante. Ele não tem nenhum critério de malignidade. Eu podia até pegar esse canto aqui que está mais hipercelular e fazer toda a minha contagem diferencial. É possível que eu tenha 100 leucócitos aqui. Inclusive, a minha distribuição está mais ou menos isso, né? Se isso daqui é uma amostra pelos eritrócitos de cão, né? São esses que têm a palidez central, então posso dizer que essa é uma amostra de cão. Eu consigo definir que ele tem 70%, 60% de eritrócitos, não é isso? Uns 30% de linfócitos, e aí eu tenho a heterotipia de linfócitos, eu tenho um linfócito pequeno, médio e grande, né? 5% de monócito, aqui representado, ok? E tá faltando os meus outros 5% aqui, do eosinófilo que não apareceu, tá? Vamos supor que esse aqui pudesse ser, já que a coloração tá um pouco diferente, ok? Então, isso daqui, para mim, é um aglomerado leucocitário tecnicamente ainda dentro do normal, não tem nenhuma atipia. A diferença daquele cluster para esse daqui é exatamente isso. Aqui eu tenho um clamp celular, né? E que eu tenho vários critérios de malignidade aqui, e que podem ser nomeados. Então, eu tenho pleomorfismo, eu tenho anisocariose, eu tenho presença de cromatina nuclear com condensações diferentes, eu tenho presença de nucleolo evidente aqui, tá? Então, aqui eu tenho uma anisocariose, né? Eu tenho relações núcleo-citoplasma muito diferentes, eu tenho uma célula gigante aqui. Isso, como eu não consigo definir, porque eu não ponho no tiro do macro, né? E do micrométrico, que eu não consigo dizer, por exemplo, se eu tenho múltiplas nucleações, se eu tenho mitose, tá? Então, isso daqui, claramente, para mim, é uma amostra neoplásica, tá? Enquanto isso daqui é um clamp celular e, de acordo com o Harvey, foi induzido pelo uso do EDTA, ok? Então, cuidado com o EDTA. O EDTA é o melhor anticoagulante que a gente tem para fazer hematimetria, sem sombra de dúvida, ok? Mas a gente tem que tomar cuidado com a proporção que a gente usa do anticoagulante, porque excessos podem levar a alterações morfológicas importantes, especialmente a crenação, né, de eritrócitos. O excesso de tempo de contato também pode levar a uma cariólise e uma cariorrexia muito importante, tá? Além dele poder induzir não só a aglutinação, né, de algumas hemácias, mas também a aglutinação aqui de leucócitos, ok? Esse bichinho aqui é muito provavelmente uma fêmea, né? Então, nós vamos ver que esse leucócitozinho aqui, olha que bonitinho, tem um brincozinho. Esse brincozinho aqui chama de corpúsculo de Barr, tá? Então, o corpúsculo de Barr é mais observado, frequentemente observado, 90% das fêmeas, tá? Eu posso ter de 1 a 2% de machos apresentando esse corpúsculo de Barr e ele não ter patologia nenhuma. Mas é porque, às vezes, ele é um indivíduo XXY, né? E essa cromatina que aparece aqui é o X excedente, tá? Então, por isso que as fêmeas que são XX normalmente apresentam esse corpúsculo de Barr, tá?
Em humanos, pode ser que eu tenha discrasias ou alterações que são congênitas, genéticas, como, por exemplo, o Klinefelter, que eu tenho alterações em que os homens apresentam esse corpúsculo de Barr, mas eu tenho normalmente uma apresentação clínica, na veterinária não, tá? Então, machos apresentando corpúsculo de Barr, na medicina veterinária ainda não vimos importância clínica documentada na literatura, tá bom? Bom, e agora, qual que é a diferença, né? O que a gente viu aqui era um pulou, né? E a gente vê aqui, o que que é? É uma aglutinação, tá? Dá para vocês notarem a diferença? Um empilhamento, aqui poderia ser, por exemplo, um rulô, né? E aqui eu tenho uma aglutinação, tá? Essas aglutinações, elas também podem acontecer induzidas, né, em alguns casos, mas isso, compatível com uma anemia, compatível com outros achados que nós vamos falar mais para frente um pouquinho, podem ser o diagnóstico de anemia hemolítica imunomediada. Não necessariamente autoimune, tá? Isso depois a gente vai conversar um pouquinho mais. Outra coisa que a gente também vê, e aí aqui de novo, né, minha meia-culpa, essa lâmina é minha, aqui um borrócito, né, um precipitócito, aqui também outro e tal, mas olha que legal, eu pus até aqui porque eu fiquei com medo de vocês não enxergarem. Aqui eu tenho um aglomerado, e aqui eu consigo dizer aglomerado do quê, né? É um aglomerado plaquetário, assim como eu consigo ver algo parecido aqui também, ó, tá? E essa lâmina, eu ia fazer uma maldade com vocês, isso aqui era quase tortura, né? Mas só pra gente fazer um exercício rapidinho, tá? Vamos supor que aqui a gente esteja no campo, na janela de observação, eu vou pôr a minha seta e vocês vão fazer o exercício se vocês conseguem enxergar, tá? Vocês conseguem ver aqui um leucócito? Aqui outro. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Estão vendo comigo? 10. Vou passear. 11. 12. 13. E aí, se eu falar para vocês que eu me dei o trabalho de contar isso daqui e fazer a proporção, sabe quantos leucócitos esse animal tinha? 8.580. Isso por essa minha estimativa. Vamos supor que isso seja representativo, tá? E você sabe quanto deu a contagem no aparelho automático? 9.000 leucócitos. Então, uma vez que a gente treine, a gente consegue chegar com uma certa acurácia, tá? Isso daqui foi só um exemplo que eu trouxe para vocês, que com treino e boa vontade a gente consegue quase tudo, tá? Eu consegui fazer a estimativa de leucócito nessa lâmina. Mas eu conseguiria fazer a estimativa de plaquetas? Olha outro agregado aqui. Conseguiria fazer a estimativa de plaquetas aqui? Não. E uma das perguntas que o clínico normalmente faz é assim, professor, então entra aqui com o objetivo de imersão, e aí você me fala quantas plaquetas tinha nesse microagregado. Fala assim, uma boa, deixa eu contar para você uma coisa, eu posso até fazer isso para você. Você sabe qual vai ser a confiabilidade dessa contagem? Certo. E aí eu vou falar para vocês uma coisa, se a microscopia, ela gera para a gente alguma característica interpretativa, aqui está a prova cabal, tá? Se eu tenho microagregado plaquetário, a minha contagem do aparelho dá errado e a minha estimativa em lâmina também dá. A minha pergunta é, em qual dos dois eu vou confiar mais? Se é no aparelho ou se vai ser na minha microscopia? E a minha resposta para você vai ser na microscopia. Por quê? Porque aqui, quando eu falo para vocês, o aparelho não me dá, às vezes o melhor aparelho vai me dar um flag, tá? Mas o aparelho não vai me falar, tem microagregados, qual que é a intensidade, qual que é o tamanho desse microagregado, qual que é a frequência com que ele aparece no esfregaço, não vai me dar. Mas a minha microscopia dá. Então, quando eu coloco assim, presença de vários microagregados e grandes, isso quer dizer que a minha estimativa, se porventura a minha contagem por estimativa tenha dado por volta de 150 mil, a pergunta é, esse animal tem trombocitopenia real? Ou essa é uma pseudotrombocitopenia? É uma falsa trombocitopenia? Se ela estava 150 mil, é um cão, e o normal é de 200 a 500 mil, e se ele tem vários e múltiplos agregados, muito provavelmente, se esses agregados se desfizessem, a minha contagem chegaria a 200 mil e ele não teria trombocitopenia. Deu para vocês entenderem mais ou menos o raciocínio clínico? Tá?
Diferente de se eu tenho poucos e raros microagregados e a minha contagem deu 20 mil plaquetas totais. Deu para entender? Então, isso daí é o que gera o nosso critério de interpretação, tá? Uma outra causa importante... Professora, Oi. desculpa te interromper, eu não sei se a sua tela está travada. Já tem um tempo que ela está num círculo mostrando uma tela só. Você conferir, Passou? por favor? Não mudou. Não? Não, agora mudou, agora mudou. Vou de novo. Mudou, agora mudou. Mudou? Mas o mouse não acompanha a sua fala, então às vezes move o mouse um pouquinho mais devagar. E, pessoal, só um recado, a gente vai passar a lista de presença daqui a pouco, o link da lista de presença, e essa presença também vai ser depois conferida manualmente pelo grupo, as pessoas que assinaram, né, no link e quem estava presente aqui na sala, para vocês receberem a confirmação da presença, tá bom? E, professora, depois no seu WhatsApp tem umas 2 perguntas que enviaram aqui no grupo para você responder, tá bom? É isso, viu, Tá gente? bom. Obrigada pela presença. Boa noite. Mas ainda tem um tempinho, não tem? Ó, acho que tem, ó. São um para as 8. Acho que dá para ir mais uns minutinhos, né? Espera aí, que agora minha tela está no histórico de segurança. Bom, eu vou passar aqui 2, 3 coisinhas, e aí eu queria pedir para vocês, então, como eu estou falando muito de eritrócitos, que a gente faça como se fosse esse primeiro módulo, interpretação de achados de lâmina, para eritrócitos em específico. E aí a gente faz o segundo módulo para leucócitos, e aí depois a gente pode fazer o terceiro módulo para plaquetas. Pode ser assim? Porque aí eu fecho com o eritro e a gente termina hoje. Pode ser? Bom, não vou ouvir vocês, né? Bom, então, vamos pegar aqui, ó, só para a gente poder elaborar um pouquinho mais de critério de interpretação e diagnóstico, como se isso daqui fosse uma lâmina de um animal, um cão normal, tá? Então, aqui eu tenho a distribuição dos meus eritrócitos, a minha palidez central, um linfócito, pequeno linfócito, neutrófilo segmentado, e aqui o que poderia ser um monócito, tá? Quando eu tenho algo desse tipo, a minha pergunta para vocês é, o que vocês veem aqui? O que vocês notam? Essa aqui é uma lâmina, inclusive, compatível com... que é extraída daquele esfregaço anêmico, tá? Eu não sei quantos vocês votaram. Ah, muito bom. Bacana, né? Bom, o que essa amostra tem predominantemente? Ela tem predominantemente anisocitose, tá? Predominantemente. Ela também tem um pouco de policromasia, sim. Se você observar que essa célula, ela tá com uma coloração diferente dessa, né? E quem falou poiquilocitose está errado? Não. Porque se eu tenho aqui, por exemplo, um eritrócito grande e com uma palidez em forma de boquinha, isso também é uma poiquilocitose. É o que a gente chama de estomatose. Eu só não posso dizer nessa lâmina que necessariamente essas células pequenas são esferócitos porque elas têm uma palidez central, tá? Então, esferócito aqui como um critério de poiquilocitose não poderia ser incluído, tá? Ela tem mandatoriamente uma anisocitose, ela tem uma policromasia e ela tem uma discreta poiquilocitose, tá certo? E como é que eu graduo isso? Vocês vão ver que no laudo vai aparecer sempre em termos de cruzes. E essas cruzes, elas normalmente vêm de uma classificação que eu uso bastante, que é o do Harvey, né? Que diz que se eu tenho de 7 a 15 eritrócitos de tamanhos diferentes, então a anisocitose é isso, é diferença de tamanho, eu pontuo como uma cruz, tá? Se eu tiver 40, eu tenho, então, 4 cruzes de anisocitose. E isso é lógico que é variável de acordo com a espécie animal, tá? Nós somos muito menos tolerantes aos equinos, né? Então, por exemplo, 2 hemácias de tamanho diferente em equino já representa uma cruz, certo? Bom, e essa lâmina aqui, o que vocês veem? Deixar só um tempinho para vocês raciocinarem aí. E aí eu vou pôr minha pergunta. Porque se eu não colocar, não libera para vocês, né? Eu vou votar.
Ô, gente, você sabe qual que é o problema de você ficar velha? Que você se diverte sozinha. Vou colocar, hein? Ó, peraí que eu digitei tudo errado. Esferócito, hipocromia, muito tá bom. Vamos ver o que mais. Ó, o meu não apareceu. Aí, agora foi. Vocês estão vendo a lâmina? Vou voltar aqui só para vocês verem. E aí? Podemos discutir? Deixa eu só ver o que vocês responderam aqui. Então, ó, o mais votado foi esferócito e hipocromia. Então, veio esferócito, então, de novo, né? 10 para esferócito, 3 hipocromia, 4, tudo bem. Policromasia, beleza. Podemos discutir isso aqui? O que a gente tem aqui? Vocês entendem que essa lâmina é diferente dessa daqui? Pode parecer que isso é igual a isso. Vocês estão vendo meu mouse? Mas não é. Nessa lâmina da direita, o nosso eritrócito normal é esse do centro, que tem uma palidez central e um acúmulo, né, de hemoglobina na periferia, porque o eritrócito é um disco bicôncavo. Então, a concavidade central é que determina essa rarefação de hemoglobina. Esses eritrócitos aqui são hipocrômicos. E se, porventura, a concentração de hemoglobina for muito, muito fininha, eles recebem o nome de leptócito. E isso, para a gente, representa uma anemia que muitas vezes, né, é por deficiência de hemoglobina, que pode estar associada a uma deficiência de ferro. Ok? Bom, nessa lâmina aqui da direita ainda, ninguém nunca fala da plaquetinha, então eu vou tirar aqui para mim, né? Aqui eu tenho plaquetas granulares, tá? Vocês conseguem ver aqui, ó, mais azurófilo um pouquinho, né? Os grânulos dessas plaquetas, e elas estão reativas ou ativadas, tá? Isso daqui é o que eu chamo de emperipolese. Você tá vendo que eu tenho uma plaqueta sobrepondo um eritrócito, tá? E esse lado aqui da esquerda? É a mesma coisa? Eu consigo nessas células aqui observar membrana plasmática? Aqui até parece que eu tenho uma concentração maior, aqui eu tenho uma palidez, aqui eu não tenho. Vocês sabem o que são essas células aqui? Ghost cells, ou células fantasmas. Isso aqui tem um significado totalmente diferente disso daqui. O significado dessa prancha é de uma anemia, muitas vezes ferropriva. E o significado dessa prancha da esquerda é de uma anemia hemolítica imunomediada. Então, viram como a observação dessas lâminas pode ser... E detalhe, essas ghost cells aqui, muitas vezes passam desapercebido na nossa leitura se a gente não tiver com uma amostra fresca, com esfregaço feito na hora e que não foi baforado para secar. Que não foi para o ventilador, que não foi para o secador de cabelo, tá? Porque isso daqui pode ser um artefato de técnica que a gente muitas vezes causa ao confeccionar ou fixar mal um esfregaço, tá? Então, acertou. Quem disse leptócito, fui eu. Quem disse hipocromia, acertou também. Esferócito, talvez, esse daqui da esquerda, eu vou dar um desconto, tá? Mas ninguém colocou ghost cell, tá? Isso é importante porque nós vamos passar para vocês depois, ó, esse consenso, depois eu até encaminho para vocês por e-mail, agora que eu tenho e-mail de todo mundo, a respeito do diagnóstico da anemia hemolítica imunomediada, tá? E que ele traça um algoritmo em que, quando o caminho é para a esquerda, eu tenho o diagnóstico definitivo, e quando o caminho é para a direita, não. E o que ele inclui? Que eu vi que aqui ficou muito pequenininho, eu aumentei para vocês, né? 2 sinais ou mais desses que a gente observou aqui, associados a um dessa lista de baixo. Então, olha como é fácil, teoricamente, a gente dar diagnóstico de anemia hemolítica imunomediada, se a gente associar esferócito,
A aglutinação, e a gente já viu que cara tem essa aglutinação, tá? Essa aglutinação, ela pode ser ou não após a lavagem com solução salina, ok? Nesse consenso, eles incluem aqui o teste de Combs, mas a gente sabe que o Combs, em alguns casos de anemia hemolítica imunomediada, dá negativo, tá certo? E aí, olha que legal que fica. Eu posso ter esferócito, eu tenho aglutinação. Se eu associar essa hemácia fantasma, eu fechei o diagnóstico, tá? Mas, às vezes, eu não vi. Qual outra coisa poderia me ajudar? Ah, não sei, de repente uma icterícia? Um animal que tem hemoglobinúria? Hiperhemoglobinemia? E eu acho importante falar essa hiper, porque se eu não tiver hemoglobina no sangue, onde é que eu vou ter, né? Então, hiperhemoglobinemia, né? Bilirrubinúria, ok? E aqui só para mostrar para vocês, Nath, eu sei que você está assistindo, espero que esteja mesmo. Essas são amostras ou lâminas tuas. A Natália Heleno fez uma dissertação linda, trabalhando só com anemia hemolítica, na verdade, caracterização da anemia no gato, tá? Então, essas aqui são amostras de gato. As amostras eram feitas a fresco, né? E olha aqui que legal, isso daqui é um eosinófilo de gato, viu, gente? Olha que bonitinho, tá? E aqui eu tenho várias alterações, mas ela observou as ghost cells ou as células fantasmas. E ela apontou aqui como essa seta, tá? Aqui até tem outros achados, né? Então, por exemplo, quem é esse fulaninho aqui, ó? É um acantócito, que pode ser um artefato de técnica, e muitos livros vão dizer que sim, mas que pode ser achado compatível principalmente com linfoma, hemangiosarcoma, osteosarcoma, algumas nefropatias, tá? Então, é interessante se a gente tirar, excluir a causa artefatual, para a gente poder chegar a uma causa diagnóstica, tá? Ou pelo menos que aprofunde a ideia de investigação. Então, acantócitos podem não ser artefatos de confecção de lâmina. Cuidado, tá? E essa foto aqui também é da Nath, né? E aí, olhem bem essa fotografia aqui, tá na tese dela, mas eu me apropriei, viu, Nath? Mas eu pus os créditos para você, tá? E o que tem de interessante aqui? Quais são as observações? Eu posso travar aqui. O que vocês veem? Vou projetar de novo, tá? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E o que é isso? Vamos lá? Rubricitose. Muito bem. Mas ninguém vai votar? Todo mundo entrou em consenso? Eu vou votar. Ai, peraí, que eu acabei saindo. Eu vou votar. Gente, a melhor coisa que tem é você se divertir sozinho, né? Ok? Mais alguém quer votar? Eu tenho 12 pessoas comigo só? Ok. Bom, então, o que essa amostra tem? Eu vou voltar aqui um pouquinho para a gente poder discutir, tá? Essa é uma lâmina em que a gente tem, né? Vamos supor que isso seja um campo representativo. Então, esse animal tem uma anemia, porque ele tem uma rarefação de eritrócitos aqui. Ele não tem uma anemia necessariamente hipocrômica. Vocês entendem que os eritrócitos, a princípio, estão bem corados. Ele não tem leptócito, né? Ele não tem nenhum outro alteração morfológica, né? A não ser essa célula aqui, que pode ser um artefato, certo? Tem uma discretíssima policromasia. Vocês conseguem ver que aqui, ó, eu tenho uma saturação de hemoglobina um pouquinho diferente dessa daqui, ok? Mas ela tem essas duas estruturas diferentes, 3 estruturas diferentes. Essa e essa, que na verdade são basket cells, que eles chamam, né? Como se fosse o que a gente chamaria de sombras de Gumprecht, tá? E a gente só pode dizer que são sombras de Gumprecht caso o nosso diagnóstico presuntivo seja leucemia linfocítica crônica. E que era uma das suspeitas que a Nath tinha para esse paciente aí, tá? Então, essas sombras de Gumprecht, ou essas basket cells, elas podem ser importantes a depender de qual seja o diagnóstico presuntivo, ok? Bom, e essas duas células aqui, né?
parece que elas são diferentes. E, na verdade, elas estão em estágios de maturação diferentes. Ok? Essa é o que a gente chamaria de rubricitose, porque na medicina veterinária a gente raramente subclassifica esses rubrícitos, tá? Mas na maturação celular, e aí aqui eu acho que é interessante, esse metarrubrícito, que seria o nosso chamado rubrícito na corrente circulatória, ele é o último estágio antes do reticulócito que ainda tem núcleo. E a gente já falou um pouquinho das causas dele antes, né? Causas que nem sempre são conduzentes com anemia. Mas quem dá origem a ele são os rubrícitos. E os rubrícitos, eles são caracterizados como rubrícitos ortocromáticos ou policromatofílicos. E aí nós vamos ver aqui que eu tenho 2 em estágios de maturação diferente. Um com uma saturação de hemoglobina mais terminal, mais final, e um outro com uma saturação de hemoglobina mais primordial, mais primitiva, tá? Então, esse eritrócito é como se ele fosse um pouco mais imaturo do que esse, tá? Embora a cromatina nuclear dele esteja mais densa. O que eu quero dizer com isso é que eles têm uma assincronia, né? E que isso também poderia ser classificado como uma deseritropoese, tá? O ideal, o que a gente espera, é que o metarrubrícito seja como esse daqui, ó, tá? Um estágio de maturação citoplasmática já parecida com o de um eritrócito maduro e com uma condensação cromatínica intensa, tá? Esse núcleo depois ele vai ser retirado dessa célula e vai dar origem, então, eventualmente ao reticulócito e ou ao eritrócito maduro, tá? Bom, e esses outros achados aqui, ó, como esse daqui e esses daqui da setinha, o que vocês acham que é isso? Vamos votar? Ah, esse aqui tá votado já, porque eu pus minha filha para testar comigo. E aí? Bom, eu não sei se vocês votaram em anaplasma marginale ou se vocês votaram em corpúsculo de Raul e Jolie. Infelizmente, porque eu já tinha essa votação prévia, tá? Isso é corpúsculo de Raul e Jolie. Diferente disso daqui, que é o anaplasma platis. Como é que a gente sabe que é diferente? A gente sabe que é diferente por conta da cor, posicionamento e refringência. Então, também com um pouquinho de prática na microscopia, a gente consegue definir isso bem. E o que é esse corpúsculo de Raul e Jolie? Nada mais é do que remanescentes nucleares. Então, quando eu pego, deixa eu ver se eu tenho aqui a foto que eu queria mostrar para vocês. Quando eu pego esse núcleo, desculpa, eu não tenho, vou voltar, tá? E retiro ele às pressas, ele deixa como se fosse um resquício nuclear. E esse resquício nuclear que é esses corpúsculos de Raul e Jolie. E interessante dessa foto é que ele não precisa ser em número de um só. Às vezes ele pode ter vários. O ideal é que seja um, né? E isso daqui, múltiplos corpúsculos de Raul e Jolie, ou às vezes o núcleo com um brinquinho, né? Que já é uma edentação nuclear, também representam pra gente um quadro de deseritropoese. E a gente já conversou um pouquinho lá pra frente, né? Antes, a respeito de quais são as possíveis causas, tá? Bom, outros hemoparasitas podem ser observados, claro, né? E um deles que a gente também tem como mente aqui é a babésia. Mas eu acho que a gente já está tão cansado de ver babésia que eu não vou nem falar muito dela, tá? Mas só para falar que dependendo do tamanho da babésia, se ela for uma grande babésia, ela é facilmente observada. E se ela for uma pequena babésia, às vezes pode ser que ela passe desapercebida ou confunda, inclusive, se ela está na fase merozoítica dela, ou trofozoítica, até com o corpúsculo de Raul e Jolie, tá? Temos que tomar cuidado com isso, ok? Bom, e com relação ao reticulócito? O reticulócito eu falo tanto dele, e de verdade, para que a gente possa fazer a visualização, a gente precisa de corantes especiais, ok? Então, só com supravitais é que a gente vai conseguir fazer não só a contagem, mas também a identificação deles. Então, é algo parecido com isso. Interessante para a gente falar de reticulócito é a diferenciação dele, eu só coloquei ele lá por causa disso, com o pontilhado basofílico, tá? Então, esse pontilhado basofílico, ele tem uma importância clínica para a gente e que é muitas vezes deixado de lado, tá? Pontilhados basofílicos, muito antigamente se dizia que ele era quase que patognomônico com intoxicação de chumbo, mas não. A gente tem visto achados como esses daqui, especialmente em bovinos, que fazem esse pontilhado por uma condensação ribossômica, né?
E eu brinco que fica parecendo como se viesse para o bovino só, tá? Um reticulócito de presente. Porque tem mais ou menos o mesmo significado que teria um reticulócito corado com supravital, tá? Ele não é um reticulócito, mas essa basofilia, né, esses corpúsculos basofílicos representam condensações ribossômicas que acontecem especialmente no bovino quando ele tem uma anemia do tipo regenerativo, tá? Não substitui a contagem de reticulócitos com corantes supravitais, mas indicam para a gente que o bovino está respondendo ao processo anemiante, tá? Então, não deixem, principalmente em bovinos, de documentar caso vocês encontrem. E não é necessariamente proveniente de intoxicação por chumbo, ok? Esse aqui, só para a gente... Pior é que eu acho que agora eu já fui até longe demais, né, meninos? Eu vou dar uma pausa aqui e eu quero só ouvir vocês, eu vou pôr no chat, porque eu acho que a gente pode dar para essa última pausa aqui e depois a gente pode tentar marcar um outro dia para voltar a conversar. Tô no chat. A minha pergunta para vocês, eu tenho mais uns 30 minutos? Professora, mais 30 minutos vão interar quase 2 horas. Não, então vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma pausa. Eu vou fazer uma pausa e, assim, 5, 10 minutinhos, eu quero saber se vocês têm alguma pergunta que vocês queiram que eu responda agora. Eu te mandei no WhatsApp umas 3 perguntas que enviaram aqui no chat. Ok. Tá no GPAC? Tá no seu, pessoal. Tá no vamos seu. Lá, só vou responder essas 3, a gente encerra. E aí, meninos, a gente vai ter que fazer outras várias lives para falar de microscopia, tá? Vamos lá. Professora, só um comentário. Às vezes um sangue de animal anêmico fica muito ruim de fazer o esfregaço. Fica péssimo. E às vezes, inclusive, a gente tem muita dificuldade de fazer a coloração, tá? Por quê? Porque um animal anêmico nem sempre tem só deficiência de eritrócitos. Às vezes ele pode ser um animal anêmico que está hipoalbuminêmico também. Então, até a adesão da célula, dependendo da causa da anemia, na lâmina de vidro ela é difícil, tá? Então, nesses casos, às vezes o que a gente faz? Muda a inclinação, né, da extensora, ou às vezes a gente até adapta técnicas, ok? Então, isso a gente pode conversar também depois. Metarubricitose ocorre em estresse agudo ou crônico? Crônico. Normalmente é advindo de ação córtico-induzida, tá? Como diferenciar os acantócitos em artefatos ou verdadeiros? Boa pergunta. Os artefatos normalmente acontecem de uma forma um pouquinho mais distribuída na lâmina. Então, aquela foto que eu mostrei para vocês, ela não é artefatual, porque eu tinha uma lâmina em que eu tinha 1, 2, tá? Quando é falha de fixação ou de corrida do meu esfregaço, praticamente todos eles são acantócitos, ok? E a gente também pode associar as causas, né, ao histórico clínico e alguns outros achados da lâmina, inclusive, né? Até mesmo os leucócitos. Respondi as 3 perguntas. Mais algum? Não? Eu tô com dó de vocês porque, assim... E a eu sua gosto tela demais. gravada. Oi? Eu gosto demais do tema e, embora eu tenha organizado, eu ainda acho que a gente precisava de, como eu falei no começo, né? 1h30 para cada um dos tipos celulares. Vocês têm mais alguma pergunta que vocês queiram que eu responda agora, dentro do que foi falado, antes da gente... Não? Mais nenhuma? Professora, teve a pergunta sobre o programa que a senhora usou. Esse programa é muito legal. Ele está no site do CAP, que é a Central de Microscopia lá do ICB.
coordenado pelo professor Giovanni Cassalli. Ele chama Apério. É esse aqui, ó. Vocês estão vendo a minha tela? Deixa eu parar. Tá travado a tela. Tá, só um minutinho que eu vou compartilhar de novo. Só para eu mostrar isso para vocês, que eu acho que isso daqui é bem legal. Esse aqui, ó. Eu abri o programinha agora. Vocês conseguem ver? Sim. É esse o nome dele aqui, ó. Apério Imagescope. Então, nele, eu escaneio, na verdade, o CAP, né, que é essa central de microscopia lá do ICB, escaneio as fotos, e aí eu tenho, ó, eu posso ir tanto do menor aumento, vamos ver se ele vai me obedecer aqui, porque como tá com muita coisa aberta, viram? Aqui à direita eu seleciono aonde eu quero, né, e aqui eu vou aumentando, e nos meus aumentos eu vou acrescendo de informações. Viram? E aqui, com isso, eu consigo muitas coisas, né? Então, aqui, ó, só para mostrar para vocês que a gente ia brincar um pouco a respeito disso. Essa é uma lâmina que aqui já dei spoiler, né? Está identificada como esferocitose. E aqui nós temos várias alterações eritrocitárias, né? Então, olha aqui, ó. Um metarrubrícito tardio, que ele já está perdendo o núcleo, vocês conseguem ver aqui? Um metarrubrícito que já estaria mais dentro do padrão de normalidade. Aqui eu tenho codócitos, que são essas células, né, em alvo. E aqui eu tenho bastante, né, que para algumas espécies animais, dar diagnóstico de esferócito é difícil por causa disso, né? Mas para cão é mais fácil, porque como ele tem um eritrócito grande, a gente consegue comparar ele no que é um normal para o que é um esferócito, que é uma célula microcítica e visualmente hipercrômica, tá? Eu não consigo fazer isso com outras espécies animais, porque nas outras espécies animais o eritrócito é muito pequenininho. Então, às vezes eu não vejo nem a palidez central, que dirá eu conseguir diferenciar ele, né, o eritrócito de um esferócito ou coisas a mais. Então, essa é uma lâmina bem bonita, que depois, numa outra oportunidade, eu passo com vocês, mas que a gente tem esferocitose, a gente tem, ó, um misto, né, de microcitose, os esferócitos são sempre pequenininhos, e macrocitose. Porventura, pode ser que essas células macro aqui sejam os próprios reticulócitos, já que eles são policromatofílicos, né? Dá pra gente ver aqui? E aí, olha que legal, esses metarrubrícitos, eles não são de outra causa, pelo menos aparente, que não seja a resposta a esse processo anemiante. Eu tenho causa e eu tenho consequência. A causa muito provavelmente, já que eu tenho esferócito, um processo imunomediado, né? E a consequência, então, é uma resposta metarrubricitária, que a gente está vendo aqui, e também com grande parte de reticulócitos, tá? Como eu tenho aqui uma mistura de células pequenas e grandes, com mais hemoglobina ou menos hemoglobina, pode até ser que quando a gente classifique pelo índice hematimétrico, essa seja uma anemia, por exemplo, normocítica normocrômica, que a média deu normal. Mas se eu tiver um número de reticulócitos muito grande em resposta, né, a essa anemia hemolítica, aí pode ser que ela seja predominantemente macrocítica hipocrômica, tá? Ter reticulócito não é diagnóstico, mas ter esferócito é, tá? Lembrem-se sempre daquele consenso lá do diagnóstico de anemia hemolítica imunomediada, ok? Bom, eu queria responder o nome do programa, e aí eu já aproveitei e brinquei com a nossa ferramenta, né? Mais alguma pergunta? Não? Bom, a lista de presença, então, os meninos devem ter passado para vocês o formulário, estou vendo aqui no chat agora, né? Estrategicamente, eu sempre tenho mais o que falar, eu acho que é um mal da Fabíola, então quero dizer para vocês que a gente pode depois marcar uma outra reunião para a gente poder falar das informações plaquetárias e
Vai ter uma live só de plaqueta dia 30 na Focovet, né? Eu vou estar lá para falar de plaquetas. E a gente pode marcar um outro para falar de leucometria, às vezes até de leucemias e processos neoplásicos hemáticos. Ok? Meninos, vocês querem encerrar? Só agradecer o pessoal mesmo pela presença, obrigada, gente, pela interação, pelas perguntas, por participarem dos questionários da professora, e obrigada por terem ficado até o final, quase 100 pessoas. Muito obrigada, viu? Boa noite. Obrigada mesmo. Isso que é perseverança. Eu não sei como vocês não enjoam de mim. A Lilica não enjoa, mas ela não enjoa porque ela dorme, ronca, se coça, tá vendo? Ela se distrai. Meninos, beijo grande para vocês. Desculpa eu não ter conseguido chegar até o final, mas eu me comprometo com vocês de fazer outra live e aí a gente define 2, 3 aspectos só para a gente poder abordar em profundidade. Tá bom? Muito obrigada pela confiança e bem-vindos ao ciclo de palestras do GEPAC, tá? Lembrando vocês que tem o simpósio e lembrando vocês que a gente vai se reunir agora todas as segundas-feiras às 18h30. Um beijo grande.